Vamos à palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16 diz assim, Paulo falando, se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Todo pregador deveria ter isso em consciência, e comigo não é diferente. Eu quero falar algo agora escatologicamente, sobre a consciência escatológica, mas sem querer esgotar o assunto e nem dar, é só algumas dicas aqui para você. E isso porque notei muitas perguntas nesse sentido, sobre o que o apóstolo João nos diz sobre a manifestação do anticristo. E uma dica do que Paulo também disse. Vou ser bem direto, mas vai te abençoar. Eu tenho certeza disso, por isso abre o teu coração, a tua mente, e esteja disposto a pensar à luz dos evangelhos, à luz da escritura, à luz das cartas de Paulo e de João e o Apocalipse. Vamos lá. 1 João capítulo 2, versículo 18, João diz que já é a última hora. Entramos, depois que Jesus Cristo ressuscitou, no tempo do fim. E alguém pode dizer, mas isso já faz mais de 2000 anos. Só que para Deus as coisas são vistas de uma outra maneira. Nós estamos dentro de um espaço-tempo, vivemos dentro de uma cronologia, por isso envelhecemos, porque os dias são contados. Por isso há tempo para que as coisas como nós as conhecemos se terminem e cheguem ao fim. A dimensão na qual vivemos, ela é cronológica, mas Deus não está preso ao espaço e tempo, nem os espíritos. O que está preso a esse espaço e tempo é a matéria, mas o espírito, quando desencarna, ele não está prisioneiro do espaço e tempo. Ele habita uma dimensão que nós chamamos de Kairos, ou seja, uma dimensão além do mundo como nós conhecemos, além do natural, uma dimensão sobrenatural, uma dimensão espiritual. Então João diz que já é essa a última hora. E muitos anticristos estão surgindo pelo mundo afora. E é isso que nós estamos falando aqui agora. Nós precisamos atentar para a ação do anticristo, segundo o que a palavra de Deus nos diz. Jesus Cristo disse, em Mateus capítulo 24, no versículo 5, que muitos surgiriam em seu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e a muitos enganariam. Jesus disse que a petulância e a atitude do maligno é tão ferraz para combater a verdade, que ele, no versículo 24 do capítulo 24 de Mateus, iriam surgir falsos cristos e falsos profetas, operando sinais de engano e mentira para, se possível, enganar até mesmo os escolhidos. Eles não respeitariam coisa alguma. Eles iam procurar se infiltrar exatamente aonde está a verdade, a fim de diluir, a fim de enganar, a fim de mentir, operando sinais, fazendo promessas, contagiando as pessoas com falácias, com palavras que não têm a ver com Deus, com Jesus, mesmo usando o nome de Jesus. Por isso, falso Cristo. Por isso, falsos profetas. Por isso, sinais e prodígios de mentira. Assim é o espírito anticristo, para você ficar atento e saber identificar. Ele vai falar aquilo que Cristo não falou na sua totalidade. Vai ter alguém sempre apontando uma direção que não é a direção que as Escrituras nos revelou, nos revela e nos ensina. Ela vai ser anti-Deus. O que significa anticristo? Anti-Deus. É alguém que procurará estar no lugar sagrado, como se fosse o representante fidedigno. É um substituto do mal, querendo ocupar um lugar que é do santo, ou seja, um blasfemador, algo abominável. João diz ainda em 1 João 2, versículo 22, quem é o mentiroso? Senão aquele que nega Jesus Cristo. E este é o espírito do anticristo, que nega o Filho e nega o Pai. João não estava brincando quando dizia isso. É para que nós pudéssemos identificar que aquele que nega que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus é o Cristo, este é o espírito do anticristo. E quando ele nega Jesus, ele está negando também o Pai que nos enviou Jesus. Por isso que existem religiões que tentam negar a Jesus, porque elas estão sob uma influência que muitas vezes não sabe identificar, e pessoas com o coração até bem intencionado entram por esse caminho.
porque são enganadas pela falta de conhecimento dos evangelhos, das escrituras, por palavras pregadas, mas diluídas, capengas, ou não em acordo com os evangelhos, o que nós chamamos de uma apostasia dos pregadores. E para manifestar o anticristo, segundo as escrituras, Paulo diz que primeiro vem a apostasia. O que é a apostasia? É acreditar em engano a verdade, é tratar a verdade de uma maneira impura. Isso é abandonar a fé, apostatar da fé. Nós vemos hoje, até mesmo dentro do segmento que se diz representar a Cristo, muito sincretismo. O cristianismo se tornou sincretismo, muitos enganos aceitos. Dentro do catolicismo, dentro do protestantismo, existem tantas coisas inseridas que não fazem parte da fé, não fazem parte do que Jesus ensinou. Apostatar é o que nós vemos hoje nos púlpitos das igrejas, nos ensinos das escolas teológicas. Vemos muita apostasia, muita aceitação daquilo que Deus não nos ensinou por meio de Jesus Cristo. João diz ainda, 1 João 4, versículo 3, que o espírito do anticristo não procede de Deus, porque ele nega que Jesus Cristo veio em carne. Ele não aceita que Jesus adentrou a essa esfera humana como carne, uma maneira dele negar o amor de Deus, a encarnação do Filho bendito de Deus. Por isso, se você que crê em Deus, mas não acredita que Jesus se manifestou em carne, fique sabendo que as Escrituras dizem que você está sob o feitiço, a influência do maligno, do homem da iniquidade, lançando você em apostasia. Por isso que existem hoje igrejas, como na Europa, que já é considerada pós-cristã, totalmente abandonadas e vazias, tornando-se lugar de verdadeiros cultos mentirosos, de celebrações que jamais poderiam ser imaginadas, que um dia estariam ocupando lugares na França, na Inglaterra, na Escócia, na Tchecoslováquia e os Estados Unidos também, que tem entrado nessa decadência já faz tempo, que não está longe de se tornar uma nação totalmente pós-cristã por causa do sincretismo religioso. Não pode até falar que está em Cristo, como eu disse, que Jesus disse, falsos cristos, pode dizer em nome de Jesus, em nome de Cristo, em nome de Deus, mas ser uma farsa, ser uma falácia, ser uma grande mentira para enganar toda a humanidade, enganar muitos, muitos serão enganados. Jesus disse que muitos serão enganados por causa da apostasia, que é parte da influência do anticristo. E quando isso acontecer, diz o versículo 3 de 2 Tessalonicenses capítulo 2, que o iníquo, o homem da perdição, a personificação do maligno, se manifestará. E diz o versículo 4, que ele será objeto de oposição contra tudo que representa Deus verdadeiramente. Ou seja, perseguição implacável. A palavra iníquo significa aquele que não respeita nenhum tipo de lei, nenhum tipo de preceito, de conceito e de valores que sejam eles baseados no amor e na fé. Então você já sabe que o anticristo, ele não vai respeitar coisa alguma. Então não se engane, fica aqui essa dica para você identificar o anticristo. Leia os textos, 1 João capítulo 2, versículo 18, o versículo 22, 1 João capítulo 4, o versículo 2 e o 3, 2 João, no verso 7, que João diz assim, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Olha, muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo tem a vida em carne. Este é o enganador e o espírito do anticristo. Mas se alegre, porque em Deus você tem esperança e tem fé. O espírito do anticristo, ele é vencido pelo Espírito do Senhor. Esse sim, o Espírito Santo, que quer conduzir a tua vida, a vida de todo aquele que crê, a vida daquele que tem fé em Jesus. Por isso, aqueles que estão em Cristo Jesus estão seguros, porque são eleitos e escolhidos, e Deus não permitirá que eles cedam ao engano do anticristo. O mundo já percebe isso há muito tempo. Quando João disse isso há mais de 2000 anos atrás, ele estava dizendo para que nós pudéssemos identificar que Deus, ele está além do espaço-tempo, porque para Deus 1000 anos é como um dia. Então para Deus as coisas são agora. Tudo acontece para ele exatamente agora, porque Deus
Deus sempre vê, os olhos de Deus estão em todos os lugares. Por isso que diz que ele tem os 7 olhos, porque os olhos de Deus estão em todos os lugares, observando, percebendo tudo. Para Deus tudo está acontecendo agora. Então fique atento, porque a manifestação do homem da iniquidade pode acontecer a qualquer momento, porque o seu espírito já opera, apostatando as pessoas, destruindo a mensagem do Evangelho, combatendo. Como é que ele destrói a mensagem do Evangelho se ele não tem poder contra o Evangelho? Manifestando engano na vida dos pregadores, mudando o foco. Já perceberam como Mamon é exaltado? O Deus dinheiro, o Deus mentira, o Deus do triunfalismo exacerbado, o Deus que não fala a verdade sobre sofrimento humano, sobre arrependimento, sobre desenvolvimento da salvação, sobre confissão de pecados, sobre precauções, sobre elaborações malignas que os homens fazem, até mesmo em nome de Deus, sobre facções. Outra característica do anticristo: facções religiosas, grupos divididos. Tudo isso é ação do anticristo. E o mundo já tem percebido isso muito, porque Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, olha só, por se multiplicar as transgressões para com as leis de Deus, para com as leis que regem o universo, o amor de muitos iria se esfriar. Quando o amor se esfria, significa o abandono da fé, o abandono de Deus. E aí a mensagem mentirosa acaba ganhando espaço e se tornando morada em muitos corações, fazendo de cada um de nós meretrizes, adúlteros, prostitutos, para que sejamos um lugar onde demônios possam morar. Nos tornaremos assim, se deixarmos o anticristo entrar na nossa mensagem, na nossa vida, uma verdadeira Babilônia. Por isso fica aqui essa palavra de Deus para você. Ela é muito complexa, ela é muito ampla, mas é só uma dica com esses textos para você saber que o espírito do anticristo já atua e que o homem da iniquidade, aquele que será a personificação do mal, o próprio anticristo de maneira individual, ele está sendo preparado para um cenário que nós vemos que está muito claro há muito tempo, porque a apostasia invadiu nações, a apostasia invadiu muitas igrejas que falam em nome de Jesus até hoje, mas a apostasia já está instaurada lá, pela mentira, pela ganância, pela ambição, pela fragilidade do Evangelho, pelo sincretismo religioso, que é quando tudo é aceito. Eu e você não aceitamos uma mosca na nossa sopa, nem um cabelinho. Se identificarmos aquilo, lançamos fora. Assim também, muitas igrejas não percebem a mosca. E a mosca que eu falo aqui é um símbolo do anticristo, um símbolo de diabo, um símbolo de demônio. Não fique impressionado com essa palavra, mas perceba isso. A sua falta de fé, talvez, ou alguém ensinando você algo que ele não tem como apresentar nas Escrituras, mas ele diz que é de Deus, porque é assim, criando ensinos paralelos, mas que não tem nada a ver com o Evangelho, te convidando para um ateísmo, por uma incredulidade, por alguma barganha com Deus, para que você realize algum sincretismo e, sem perceber, o que você chama de fé cristã se tornou um monte de feitiçarias, um monte de gnose. Deus abençoe você, guarde você, sua família, sua casa, do espírito do anticristo. Em nome de Jesus, fique atento e deixe Deus te mostrar toda a verdade por meio da sua palavra. Por isso esteja em uma igreja séria que prega a palavra de Deus no poder e na unção do Espírito Santo. Esteja com amigos, com irmãos, com pessoas que lhe apresentem a palavra de Deus. Ouça os evangelhos e não caia em ciladas. Cuidado com os falsos cristos. O que é um falso Cristo? É todo aquele que diz representar Cristo, mas não de acordo com o próprio Cristo. O que é um falso profeta? É aquele que diz, está falando a palavra de Deus, mas na verdade a palavra dele não vem do alto, não vem de Deus. Porque a palavra de Deus, verdadeira, ela produz vida, produz esperança, produz salvação, aumenta o seu discernimento e te aproxima de Deus, te trazendo muita esperança. Eu encerro dizendo o que vem no meu coração, o texto de Isaías, capítulo 55, versículo 11, quando Deus diz pela boca do profeta: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não retornará, ela não voltará para mim vazia, mas ela irá prosperar naquilo para o qual foi destinada, naquilo para o qual foi designada. Essa palavra que veio de Deus é Jesus, porque Ele é a palavra. E quando Jesus é mencionado, quando Jesus é pregado, Ele atrai as pessoas e traz elas de volta para Deus. Que assim seja na sua vida. Que a palavra aqui ministrada agora
possa trazer você para mais perto de Deus. Jesus ama a sua vida e não quer que você sofra pelo engano de espíritos enganosos, de espíritos do anticristo. E muitos pregadores, são muitos, estão substituindo o puro evangelho por mensagens que não trazem aquilo que a tua alma e o teu coração anseiam para sair da sequidão e deixarem de serem famintos. Cuidado, muito cuidado. Deus te abençoe em nome de Jesus.